Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Sou a professora Daniela Nicolete Fávero, do IFRS, e nós vamos trabalhar com os personal pronouns da língua inglesa. Antes, então, de começarmos, é importante a gente definir o que é um personal pronoun e qual é a função deles na frase. Então, os personal pronouns, eles são utilizados em substituição ao substantivo ou ainda a uma frase nominal, no sentido de tentar evitar uma repetição desnecessária de um mesmo nome ao longo da frase. Em língua inglesa, eles são classificados em dois tipos, subject pronouns e object pronouns. E essa classificação, ela vai variar a partir da função que eles desempenham dentro da frase. Vamos explorar os dois agora. Então, subject pronouns. Como o nome já indica, eles funcionam como sujeito, o subject da frase. E o que é o sujeito da frase? É importante a gente lembrar. O sujeito é aquele responsável por desempenhar a ação expressa pelo verbo, ou a ação ou o estado que o verbo expressa está relacionado diretamente a ele. Vamos observar aqui alguns exemplos. John is my colleague. John é meu colega. Nesse contexto, nós temos um substantivo próprio, John, que é o responsável por desempenhar a ação da frase. O verbo se relaciona diretamente a ele. Então, John is my colleague. John é o meu colega. He is 15 years old. Nesse segundo exemplo, nós temos o pronome pessoal na função de sujeito he, que é ligado ao John, de quem eu já falei anteriormente, mas nesse caso, como eu já usei o nome John na primeira frase, eu posso utilizar um pronome para fazer referência à mesma pessoa, ainda na função de sujeito. Então, John is my colleague, he is 15 years old. John é meu colega, ele tem, no caso, 15 anos de idade. Outro exemplo, Luísa is my colleague. Luísa é minha colega. Novamente, nós temos Luísa, um substantivo próprio, na função de sujeito da frase. A segunda frase continua fazendo referência à mesma pessoa, Luísa. Por isso que, nesse caso, eu posso fazer uso de um pronome pessoal na função de sujeito, she, equivalente a Luísa, ela, para indicar que she studies a lot. She studies a lot, Luísa studies a lot, seria o mesmo sentido. Luísa é minha colega, ela estuda bastante. John, Luísa and I are friends. John, Luísa e eu somos amigos. O sujeito dessa frase, que é um sujeito composto, John, Luísa e eu, são três pessoas responsáveis pelo verbo. Então, John and I are friends seria o mesmo que dizer nós, we live in Brazil, nós vivemos no Brasil. Então, como eu já fiz a referência aos substantivos na primeira frase, eu já tenho no contexto a informação de quem eu estou falando, eu posso, em referência a essas mesmas pessoas, utilizar, então, um pronome pessoal na função de sujeito. Relembrando, então, os pronomes pessoais na função de sujeito, os subject pronouns da língua inglesa. I, que seria equivalente a eu, you, tu, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, quando estou fazendo referência a um objeto ou ainda a um animal, we, nós, you, vós, they, eles ou elas. Lembrando sempre com bastante destaque para que esses pronomes eles estejam na função do sujeito, do responsável pela ação da frase. Agora vamos ver, então, os object pronouns, que, com o nome bem aparente, eles funcionam como o objeto da frase. E quem é o objeto, ou o que é o objeto? O objeto da frase é aquele ser, aquele ente que recebe, que tem o reflexo da ação expressa pelo verbo. Ele não é o responsável por praticar a ação, mas sim por recebê-la. Então, vamos ver agora mais alguns exemplos. I study with John. Eu estudo com o John. Não é o John responsável pela ação de estudar. O John, ele é aquele com o qual eu estudo. Ele recebe essa ação. Então, I study with John. Eu estudo com o John. Se eu quisesse utilizar um pronome pessoal na função de objeto no lugar do substantivo John, eu poderia ter I study with him. Eu estudo com ele.
Ele, no caso, um pronome objeto substituindo o substantivo John. Outro exemplo. I play with Luísa. Eu brinco, eu jogo com a Luísa. Mais uma vez, a Luísa não é responsável pela ação de jogar, brincar, mas ela recebe essa ação. Então, se eu quisesse substituir o nome Luísa por um pronome objeto, eu poderia ter I play with her. Eu brinco, eu jogo com ela. The teacher likes John, Luísa and I. O professor ou a professora gosta de John, Luísa e eu. Novamente, o professor é o sujeito da frase, John, Luísa e eu somos aqueles que recebem a atividade, que recebem o reflexo do verbo. Então, John, Luísa e eu não somos responsáveis pela ação, nós somos o objeto da frase, poderíamos ser expressos através de um pronome objeto, us. The teacher like us. O professor gosta de nós. Lembrando então agora os pronomes objetos, object pronouns da língua inglesa, vocês vão observar que eles têm várias possibilidades de tradução dependendo do nome, ok? E essas possibilidades, elas vão variar de acordo com o contexto, de acordo com a frase. Então, a gente sempre busca explorar, dentro de um contexto específico, qual a tradução mais indicada. Uma outra observação que eu acho interessante fazer é a respeito da segunda pessoa do singular e do plural, onde nós temos os pronomes objeto you, mantendo a mesma forma do pronome pessoal you, e também a terceira pessoa do singular na forma it, que mantém-se igual à forma do pronome sujeito, do subject pronoun. Nesse caso, como é que eu vou diferenciar se se trata de um pronome objeto, pronome sujeito? Eu vou a frase e da relação dele com o verbo. Se ele está desempenhando ação, pronome sujeito, se está recebendo ação, pronome objeto. Agora, então, que nós já vimos a função e as diferenças entre esses dois tipos de pronomes, vamos praticar? This is Jack. Is my brother. I play with. No caso dessas duas lacunas, eu tenho que substituir o nome Jack, o substantivo próprio Jack, pelos pronomes adequados. Lembrando, em alguma função de sujeito e em alguma função de objeto, eles vão variar. Então, na primeira lacuna, o me vai ser substituído por um pronome, na segunda lacuna, por um substantivo objeto. Então, nós temos a seguinte resolução. This is Jack, he is my brother, I play with him. Este é o Jack, ele é meu irmão, eu jogo, eu brinco com ele. Primeiro uso de pronome foi um subject pronoun he, porque ele é meu irmão, ele é o responsável, é o sujeito da frase. I play with him, eu jogo com ele. No segundo caso, o object pronoun him, porque ele não é o responsável pela ação, ele apenas sofre os efeitos da ação expressa pelo verbo. Outro exemplo. My mother and I are watching TV. Minha mãe e eu estamos assistindo TV. Like movies are fun. Gostamos de filmes, são divertidos. Nesse caso, nós temos duas lacunas para serem preenchidas com função de sujeito. No primeiro caso, a gente tem gostamos de filme. Quem gosta de filme? Provavelmente as mesmas pessoas que estão assistindo TV na primeira frase. Já no segundo caso, nós temos são divertidos. Aqui a referência mais óbvia seria uma complementação para os filmes dos quais estava falando. Então, como alternativa de resolução dessa frase, nós teríamos My mother and I are watching TV. We like movies. They are fun. Minha mãe e eu estamos assistindo TV. Nós gostamos de filmes. Eles são divertidos. Observe então que nós usamos o we, o subject pronoun we, para substituir o nome my mother and I, os nomes my mother and I, minha mãe e eu. E they é o pronome pessoal na função de sujeito eles, que está fazendo referência aos filmes. Os filmes são divertidos, eles são divertidos. Próxima frase. That is my book. Aquele é meu livro. Is very good. Susan is reading. Nós temos então, aquele é meu livro,
ele é muito bom, Susan está lendo ele. Neste caso, todas as referências em forma de pronomes vão ser ao substantivo, book. Então, a resolução para este caso, that is my book. It is very good. Susan is reading it. No primeiro exemplo, na primeira lacuna, perdão, it está na função de sujeito da frase, ele é muito bom. Já no segundo caso, apesar da forma ser igual, nós temos um pronome na função de objeto. Susan is reading. Susan está lendo ele. Não é o livro que lê, alguém lê o livro. Peggy and Sam are married. Live in Spain. We visited last summer. Nesse caso, o sujeito da primeira frase é Peggy e Sam. Peggy e Sam. Se eu fosse substituir estes dois nomes por um pronome pessoal, eu substituiria por eles. Então, para dizer que eles vivem, eles moram na Espanha. E depois nós temos uma frase que começa com we, com nós, que é um sujeito que não havia aparecido até agora. Mas a gente vai fazer uma referência, nós visitamos quem nós visitamos? Bom, estamos falando da Peggy e do Sam. Então, seria natural dizer que nós visitamos eles no ano passado. Primeira lacuna vai ser, então, substituído por um pronome na função de sujeito. Segunda lacuna, com pronome na função de objeto. E a resolução ficaria: Peggy and Sam are married. They live in Spain. We visit them last summer. Peggy e Sam são casados. Eles moram na Espanha. Nós visitamos eles no último verão. Ou nós os visitamos no último verão. Então, gente, espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje. Se vocês precisarem, tem muito material disponível online sobre o mesmo assunto, exercícios. Obrigado por assistir e gostaria de lembrá-los que essa aula foi parte de uma atividade de um curso Moodle e FRS de criação de aulas. Obrigada e até mais.